Olá, meu nome é Roberto Carlos de Araújo. Eu tenho 53 anos de idade, pois eu nasci no dia 20 de 10 de 1967, no interior de São Paulo, na cidade de Agudos, a qual eu permaneci até os 6 anos de idade. Depois eu mudei para uma cidade vizinha chamada Pederneiras, do estado de São Paulo, a qual eu tive minha adolescência e me tornei adulto. Eu sou filho de uma pessoa circense que, passando na cidade de Agudos, acabou conhecendo minha mãe e aqui estou eu. Vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória artística. A gente costuma dizer que o perfume da serragem nas veias começaram a ficar mais forte. E eu já fui entrando por meio artístico, com espetáculos teatrais, em escolas, concursos. E aos 15 anos eu já cantava numa banda. E dessa banda a gente, sucesso regional, fazendo shows, bailes. Chegou a época do quartel, 18 anos, e aonde eu tive que me afastar. Em 1986, na cidade de Pederneiras, eu servi o TG 02060, eu era o atirador 67 Araújo. Eu tive um ano maravilhoso em 1986, servindo o quartel. Ao término do quartel, a vida da gente continua. E aquele sonho de se tornar artista famoso, e me dirigindo a São Paulo, capital, eu fui acolhido por uma família tradicionalíssima circense, a família do Marcos Haroldo Casale. Toda a trajetória minha artística eu dedico a essa família, pois a qual eu aprendi. Eu costumo dizer que a gente não pode dizer que sabe tudo, pois quando você sabe tudo, você está pronto para morrer. E como eu não estou pronto para morrer, eu sou um eterno aprendiz. Mas nessa trajetória circense minha, eu não poderia deixar de constar essa dedicação, esse carinho que eu tenho a essa família maravilhosa, que anos depois eu passei a ter o meu próprio circo. Em 1988, logo em seguida, eu já tinha sonhos de não querer ser somente artista, eu queria ser um empreendedor. Eu amo o circo de paixão e as pessoas que me conhecem próximas dizem que eu passo isso com o olhar, o amor, o carinho que eu tenho pelo circo. E trabalhando de artista contratado, eu passei para o meu primeiro contrato, ainda nos anos 80, por volta de 1988, eu fui pai muito cedo e a família começou a crescer. E eu já vi que era hora de ter o meu próprio circo. E aí estava nascendo o Circo Casale. Uma formação pequena até então, um espetáculo para trabalhar nas periferias de Sorocaba, estado de São Paulo. Nessa mesma época, eu acabei recebendo um convite do Sistema Brasileiro de Televisão, na época era TV SBT de São Paulo, onde eu tive orgulho de ser convidado a interpretar um dos palhaços ícones dos anos 80. Eu fui intérprete do Bozo de 1989 a 1991, com grandes atores fazendo parte dessa franquia americana de Larry Harmon, que é Bozo in the Clowns. A minha bagagem artística foi se fortalecendo rápido e o meu circo foi crescendo de acordo com que a família também vinha crescendo. E aí, em 1992, eu chego em Curitiba pela primeira vez no Festival de Circos, ainda na pedreira Paulo Leminski. Mesmo sendo paulista, eu fui adotado pelo estado do Paraná. O Paraná hoje tem 399 municípios. Creio eu que o Circo Casale deva ter passado por pelo menos uns 350 municípios, viajando com seu espetáculo em todas as fases que o Circo Casale teve. O Circo Casale, ele começou sua formação original com 8 pessoas. Durante esses 32 anos, no seu ápice, ele chegou a ser formado por mais de 50 pessoas, 16 carretas, 6 jaulas, 13 trailers. Isso eu estou falando de uma equipe de funcionários diretos, fora os indiretos que eram contratados no município. Hoje, em 2020, o Circo Casale ele é integrado por 12 pessoas.
que se desdobram em 20 para que um espetáculo de bom nível aconteça para você e a sua família. O Circo Casale costuma apresentar os seus espetáculos sextas, sábados, domingos, segundas e terças. Folga na quarta, retorna na quinta e assim por diante, fazendo uma temporada de 2 finais de semana em cada bairro onde ele se instala. Agora, com 32 anos de estrada, vocês não têm noção de quanta história a gente tem para contar. Sobre viagens, sobre lugares aonde já passamos, cidades grandes, capitais, cidades pequenas, periferias, centros, boa recepção, má recepção, sendo respeitado, não sendo tão respeitado. O circense sempre acredita que cada estreia será sempre melhor, pois o público não tem a noção do preço, da dificuldade de se ter uma lona. É sempre o circo é criticado naquele momento. Olha, o circo tem uma lona velha, olha, a lona do circo está furada, se comentava muito isso, pois o público não imagina a dificuldade que é ter uma lona nova, o preço disso, a responsabilidade técnica que o circo sempre teve com documentação, com alvarás, com bombeiro, com a saúde, enfim, é uma grande responsabilidade que o circo tem antes de mostrar o glamour, que é o espetáculo. Durante a nossa trajetória, eu não poderia deixar de comentar sobre o histórico do circo. Nesses 32 anos, a gente passou por muitos vendavais, temporais, perca de lona. A gente passou por um incêndio em 2 carretas nossas em 2014, na cidade de Cruzeiro, no Paraná, onde muita documentação se perdeu, documentação, fotos, e a gente, na época do Orkut, que fazia parte das mídias sociais, quando o Orkut fechou, devido ao circo ser itinerante, a gente não tinha computador no circo, na internet, era a época das lan houses, e a gente acabou perdendo o histórico de fotografias que a gente tinha antigas. Mas o Circo Casale sempre esteve presente, nos lugares mais distantes e pequenos e nas grandes capitais. Pois no meu currículo artístico, desde a minha juventude, vem apresentador, cantor, mágico, atirador de adagas, domador de feras. Eu aprendi muito na época que o circo tinha animais com um grande domador de felinos, que é o Marcelo Volpe, e onde o Circo Casale, na sua época, teve leões africanos, pôneis, macacos, enfim, na época ouro do circo com os seus animais. Mas as evoluções do circo vêm acontecendo, as mudanças, e o circo vem se adaptando de uma certa forma para sobreviver, pois o circo tem uma tradição enorme e a gente sempre deu esse jeito, a gente sempre acredita que hoje é melhor do que ontem, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu tenho 7 filhas mulheres, todas elas, graças a Deus, são grandes artistas. Hoje, a maioria delas casadas, já seguem a sua vida, trabalham em outras casas de espetáculo, e eu continuo com o meu circo numa nova fase, numa nova ideia, numa nova maneira de administrar. Eu venho trabalhando nas periferias de Curitiba. Acredito eu que as pessoas de bairro merecem ter um bom espetáculo, sem que seja repassado o luxo, o glamour nas bilheterias. Ou seja, que com um preço simbólico a pessoa consiga assistir um bom espetáculo e se divertir com a sua família e mostrar para os filhos o espetáculo que alegrou a sua infância em outrora. No ano de 1994, eu me lembro bem dessa época, pois era a época de Copa do Mundo, não teve escola no município de Joinville, Santa Catarina, que a minha equipe não tenha se apresentado. E era um trabalho bem interessante, pois era muito calor nessa época, e a gente fazia espetáculo com renda revertida com as escolas do município, onde parte da renda, o valor já era simbólico do ingresso, mas parte da renda ficava para a escola, porque a gente ajudava cada classe a ter um ventilador para os alunos e cortina, pois a prefeitura ou o estado, eles entregaram a escola bonita, tal, mas faltavam detalhes, e eu fiz parte disso.
Então é muito gratificante, sabe? Fora o espetáculo artístico, você fazer um trabalho social. E eu venho fazendo esse trabalho nos bairros, na periferia de Curitiba hoje. Sabe como? A gente monta num terreno próximo de uma associação de bairro e em um determinado dia da semana a gente faz um espetáculo com renda revertida de alimentos ou de agasalho, depende da situação a qual o bairro se encontra ou o clima do momento que estamos passando. Por exemplo, se é verão, a gente faz a campanha do alimento, e se é inverno, a gente faz campanha do agasalho, e a gente doa isso, ou seja, o próprio bairro arrecada para o próprio bairro. Então esse é um trabalho interessante que eu já faço há mais de 2 décadas e estou fazendo novamente nos bairros. O meu espetáculo hoje, ele é dividido em 2 partes. Eu costumo dizer que é um espetáculo varieté, ele é variedades. Então na primeira parte você vê magia, você vê atiradores de adagas, chicotes texanos, você vê um palhaço, você vê um pouco de música ao vivo. Eu venho mostrando nesse tipo de espetáculo novo como que era a música nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até a atualidade. E na segunda parte a gente vem com um espetáculo teatral temático, pois é muito difícil a criança da periferia ir a um teatro. E ela costuma aprender nos espetáculos de circo a ter esse gostinho pela cultura. E ela acaba assistindo uma peça teatral infantil e ela vai pegando gosto por aquilo e assim por diante. E esse é um pouquinho do trabalho do Circo Casale na atualidade. Mais de 32 anos de história. Eu sou a 3ª geração de uma família circense. Hoje estamos estabelecidos em Curitiba e temos grande atuação no estado do Paraná. Já passamos por vários estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o estado de São Paulo. O Circo Casale, ele possui CNPJ há quase 20 anos de idade, sendo um dos primeiros circos a ser tratado como empresa, sem perder as suas tradições e ideais, mas sempre acompanhando as evoluções das artes circenses. O Circo Casale sempre trabalhou, como já disse, sempre pensando na família e nos espetáculos escolares, de uma forma única, fazendo seus espetáculos para a família, para crianças do 1 aos 90. O Circo Casale também esteve presente na inauguração da maternidade no Bairro Novo, no Sítio Cercado. O Circo Casale sempre esteve presente em Curitiba, no Paraná. O Circo Casale tem grande orgulho de ser o circo que representa a cultura paranaense nos prêmios da Funarte, que é o órgão competente da cultura em nosso país. Na minha trajetória artística, eu não poderia deixar de contar o documentário que se chama Circo Casale, que representou no Festival de Curta-Metragem, o Festival PUTS de Cinema no Paraná, representando a Faculdade Tuiuti, onde eu tenho orgulho do meu circo estar representando tal entidade. Tenho orgulho também na minha trajetória de ser ganhador do Prêmio Funarte 2005, 2008 e o Pro Cultura em 2010 por tradição de espetáculo. Tenho orgulho também na minha trajetória artística de fazer teatro, cinema, TV, pois eu tenho um longa-metragem comemorando 50 anos de Mazzaropi, um longa-metragem feito na cidade de Santa Fé, pela produtora Fânia, a qual eu dirijo, eu atuo no filme, eu faço a pós-produção, eu faço a pré-produção, eu tenho umas 8 assinaturas nesse longa-metragem, desde preparação de elenco, roteiro e direção. Mas tudo isso graças à minha formação que eu trago nas veias, que é a formação circense. O Circo Casale tem presença firme, forte no Paraná e na capital de Curitiba, pois eu trago na bagagem também a inauguração de grandes centros comerciais como o Shopping Total, o Estação Plaza, o Shopping Capão Raso e outros grandes nomes, a qual o Circo Casale esteve sempre presente na sua inauguração, trazendo o espetáculo como uma das grandes atrações
nesses empreendimentos. O Circo Casale foi pioneiro a montar no estacionamento de um shopping em Curitiba. Em 2005, a gente teve esse privilégio de montar o circo no estacionamento do Shopping Total. Foram 54 dias de grande sucesso e o público pôde conhecer um pouco do nosso espetáculo. E a gente foi ganhando o centro de pouquinho em pouquinho, saindo da periferia. E 2005 foi um ano mágico também para o Circo Casale, da seguinte forma: foi quando aconteceu aqui em Curitiba a chegada do Cirque du Soleil. Veio com o espetáculo, se eu não me engano, Alegria. E o público falou: puxa vida, o Cirque du Soleil está em Curitiba e quem é o Circo Casale, né? Como que esse circo sobrevive onde está um dos maiores espetáculos do planeta em termos de espetáculo circense, em luxo, glamour, produção. E a gente teve uma matéria com a RPC perguntando como que a gente sobrevivia. E foi um grande sucesso. A gente mostrou que tem público para todos os gostos, para todas as idades, para todos os bolsos. E a gente vem sobrevivendo com esse jeitinho, com essa forma de administrar, acreditando, sendo parceiro de outros circos também. Então, nunca deixem de assistir o espetáculo circense. Durante toda essa minha trajetória, através dos anos, eu consegui o respeito, consegui a admiração por grandes donos de circos que fazem parte da história dos circos do Brasil e, por que não dizer, da América Latina. É complicado quando você cita nomes e acaba esquecendo alguns, mas irei citar os principais da minha formação. A eterna Dona Amália, do circo norte-americano e depois Le Cirque, o Circo Estoril, o senhor Roberto Portugal, hoje administrado pelo Luciano, família Portugal, Luizinho, Vaguinho, meu compadre Didi Power, do Circo Irmãos Power, Marlene Querubim, do Circo Espacial, Toninho Stankovic, do Circo Stankovic, Mari Stankovic, Circo Bremer, do Luizinho e Edinho, Billy Bar nos Circos, do famoso Bira Louco, seu filho Tom, meu grande amigo, Circo Popular do Brasil, Carola Garcia, do Circo Garcia, Juventino Gasca, do Circo Hermanos Gasca, Toninho Cássia, do Circo Real Madrid, famílias tradicionais de circos do Paraná, Circo Áurea, Circo Zanchettini, Circo Romani, Circo de Moscou, do Tititi, mas são grandes empresários a qual o Circo Casale se tornou conhecido no meio desses. E não poderia deixar de falar do senhor João Batista Sérgio Muradi, conhecido internacionalmente como Beto Carreiro. Tive o privilégio de conhecer Frederico Orfei, Circo Medrano, senhor Orlando Orfei, do Circo Orlando Orfei, Circo de Roma, senhor Roberto Robatini, e outros do passado como Circo Charles Barry, da família Barry, Circo Vostok, e a primeira chegada ao Brasil do Circo Tiani, aonde a lona dele acabou ficando no Brasil para justamente acontecer o primeiro espetáculo do Circo Voador, no Rio de Janeiro. São histórias e memórias, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. E agora, chegou 2020. O que falar de 2020? Eu nunca imaginei que poderia haver uma pandemia com essa proporção, com essa dificuldade que todas as áreas tiveram. Mas o circo, o artista de uma forma geral, foi o primeiro a parar e será o último a retornar ao seu trabalho. Então, no dia 16 de março, quando o governador do estado decretou que todas as casas de espetáculos seriam fechadas, foi o último espetáculo do Circo Casale. A gente parou e de lá para cá, sobrevivendo com ajudas, e contamos com o seu apoio para um retorno que será difícil, será um novo normal. Eu venho entrando em alguns projetos, alguns editais que foram preparados por municípios,
por estados, a qual o Circo Cassali pretende participar, para que não seja uma ajuda pessoal, porque essa ajuda a qual a gente precisa, pois temos que se preparar para esse novo normal. Eu acredito, para o público que gosta de um bom espetáculo de circo, eu acredito que a arte, a qual eu amo de paixão, jamais irá morrer. E é preciso do seu apoio. Para você que está assistindo esse vídeo, esse prefácio da minha história, pois tem tanta coisa que o tempo é curto, não dá para contar, mas se você quiser saber os detalhes, você pode acompanhar na descrição do vídeo aí vai ter o nosso e-mail, maneiras de você entrar em contato. Eu sou o Roberto Cassali, eu sou o diretor de espetáculo do Circo Cassali. Seja bem-vindo ao nosso mundo. A nossa maior atração não sai de trás da cortina. A nossa maior atração é você, o público. Obrigado.